Fala galera, eu sou o Raí Borgado do canal Velocross News e agora você vai ficar por dentro das últimas novidades do universo do motocross. Bora acelerar! Hoje nós vamos falar sobre a competição que colocou fogo em Jundiaí nesse final de semana. Há quem diga que foi uma das maiores corridas do Arena Cross da história. Como todo mundo já sabe, no último sábado, dia 22 de junho, aconteceu em Jundiaí a segunda etapa do Arena Cross Brasil 2024. A competição começou em maio, em Caraguatatuba, e essa segunda etapa embaralhou os resultados e com certeza a etapa final em São Paulo promete e vai dar o que falar. Não tem nada definido, o campeonato vai sim ser decidido na última etapa em São Paulo. Inclusive, espere até o final do vídeo que a gente tem uma novidade sobre isso. Um dos principais destaques dessa segunda etapa do Arena Cross Brasil 2024 foi Jim Wilson. Eu sei que a gente nem comentou que ele participaria no último vídeo, mas o fato é que quando a gente fechou a pauta, essa informação ainda não estava confirmada. Mas sim, Jim Wilson não só correu a segunda etapa do Arena Cross Brasil 2024, como está disputando o título, ele não veio apenas como convidado. Ao longo do vídeo, a gente vai entender melhor essa história e ver o show que o Jim Wilson deu na categoria Pro. Já na categoria X2, o nome da vez foi Eric Thomas e Bernardo Tiburcio, que vem dando um show no Brasileiro e deu um show na primeira etapa da Arena Cross 2024 em Caraguatatuba, acabou ficando um pouco para trás. Então, vem comigo conferir todos os detalhes dessa notícia e como foi essa etapa histórica do Arena Cross Brasil. Começando com as corridas, a gente vai falar da categoria AX2. Vale ressaltar que a X2 veio de uma primeira etapa de domínio total do Bernardo Tiburcio, que como vem mandando muito bem no Brasileiro, era natural que o favoritismo fosse apontado para ele. No entanto, a dinâmica da corrida mostrou que ia ser um pouquinho diferente. Ainda na largada, o B. Tiburcio ficou para trás, inclusive cravou o Marcelo Leodorico, que tentava despontar na liderança. Isso abriu espaço para Leonardo Cassarotti assumir a primeira posição, seguido por Otávio Pedro e Vitor Borba, disputando a vice-liderança. Logo atrás deles, os grandes nomes da corrida: Eric Thomas, Guilherme Bresolin e Leodorico, que se recuperou bem na largada, disputavam pelo menos nesse começo as últimas posições do pódio. Logo em seguida, Otávio Pedro e Vitor Borba perderam posições e Eric Thomas e Marcelo Leodorico fizeram uma disputa frenética pela segunda posição. Quem levou o melhor foi o Leodorico, mas logo ele caiu e voltou para sexto, o que fez o Eric Thomas ganhar espaço e não apenas chegar ao segundo lugar, como ultrapassar Leonardo Cassarotti e assumir a liderança da corrida, de onde não saiu mais. Depois disso, o Renica cresceu, chegou em segundo, caiu, perdeu posições, o Bresolin, que tinha ficado um pouco para trás, voltou a crescer na corrida e assumiu a segunda posição, enquanto o próprio Leodorico voltou para o pódio. Inclusive no final, o Leodorico tentou beliscar a segunda posição do Bresolin, mas não conseguiu. No final, o espanhol Eric Thomas venceu a segunda etapa do Arena Cross Brasil 2024 na categoria AX2, seguido por Guilherme Bresolin em segundo, Marcelo Leodorico em terceiro, Leonardo Cassarotti em quarto e Otávio Pedro em quinto. O Bernardo Tiburcio ficou em sexto e o Vitor Borba em sétimo. Vale lembrar que esses dois são os pilotos principalmente favoritos para o Campeonato Brasileiro de Motocross e vem correndo muito. No entanto, na Arena Cross, pelo menos na segunda etapa, eles ficaram um pouco para trás. E chegou o momento mais esperado do vídeo. A primeira bateria da categoria Pro da segunda etapa da Arena Cross Brasil 2024 foi histórica e vai ficar marcado para sempre no motocross brasileiro. Para sempre também, essa corrida vai ficar marcada na memória do escocês Jim Wilson, que sempre vai lembrar dela com carinho, enquanto o americano Ryan Brissi vai lembrar com aquele gostinho amargo na boca. A dinâmica da corrida foi a seguinte: logo no início, Jim Wilson largou na ponta, na primeira posição, mas Ryan Brissi quase instantaneamente começou a brigar com ele pela liderança. Logo, o escocês caiu, perdeu algumas posições e Ryan Brissi assumiu a primeira colocação até o finalzinho da prova. Atrás dele, Lucas Dunca, Hector Assunção, Hugo Basaola e Gabriel Andrigo brigavam pelas primeiras posições. No entanto, quase instantaneamente também,
escocês Jim Wilson começou sua prova de recuperação e em pouco tempo estava incomodando a galera do pódio e inclusive ultrapassando Hugo Basaula e Gabriel Andrigo para chegar na terceira posição. O Jim Wilson e o Andrigo inclusive tiveram uma colisão que não causou maiores prejuízos para o escocês, mas fez o brasileiro perder tanto segundos quanto posições. Logo em seguida, já na terceira posição, o Jim Wilson começou a infernizar a vida do Lucas Duncan e do Ryan Breece. Ele começou a incomodar o Duncan pela segunda posição e a ultrapassagem que o Jim Wilson deu para cima do Duncan e que o Duncan se recuperou, ultrapassou de novo e depois o Jim Wilson confirmou a segunda posição, foi coisa de maluco. Como se já não tivesse emocionante o suficiente, Ryan Breece, que vinha na liderança para acabar a prova no primeiro lugar, sem maiores problemas, errou e foi ultrapassado pelo escocês Jim Wilson, que acabou na primeira posição dessa bateria do Arena Cross Brasil 2024. Em seguida, ele foi acompanhado pelo americano Ryan Breece em segundo, pelo brasileiro Lucas Duncan em terceiro, por Hector Assunção em quarto e Hugo Basaula em quinto. Já na segunda bateria da categoria Pro, Jim Wilson dominou do início ao fim. O escocês, que no finalzinho da primeira bateria ultrapassou Ryan Breece, garantindo a primeira posição, também largou na frente e não houve quem o tirasse dali. Ryan Breece, por sua vez, que precisava recuperar pontos agora que Jim Wilson vinha crescendo na competição, ficou para trás logo na largada e da oitava colocação teve que começar uma corrida de recuperação. Atrás do líder Jim Wilson, Lucas Duncan, Hugo Basaula e Harry Pulas disputavam a primeira posição. Logo, o Duncan passou o Basaula, que era o vice-líder, e não saiu do segundo lugar praticamente até o final da corrida. Ryan Breece veio recuperando posições, inclusive começou a incomodar o Hugo Basaula e o Harry Pulas ali no pódio. Em dado momento, o Breece chegou a terceiro, mas o Harry Pulas acabou ultrapassando ele. Por outro lado, o Breece pelo menos conseguiu segurar a posição do Basaula, passando na frente dele e garantindo a posição até o final da corrida. Portanto, a segunda bateria da categoria Pro ficou com a classificação da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o escocês Jim Wilson. Em segundo lugar, o brasileiro Lucas Duncan. Em terceiro lugar, o esloveno Harry Pulas. Em quarto lugar, o americano Ryan Breece. E em quinto lugar, o português Hugo Basaula. Vale ressaltar, foi uma corrida de muita emoção para o brasileiro Lucas Duncan, que inclusive chorou antes dessa primeira e segunda bateria por toda a pressão que ele vem sofrendo nos últimos tempos e pelo histórico de lesões e resultado não tão positivo nas últimas competições. Então, galera, essas foram as dinâmicas da corrida da segunda etapa da Arena Cross Brasil 2024 em Jundiaí. Cada bateria, cada categoria teve o seu resultado, mas o resultado final do campeonato é um pouco diferente. Por isso, em termos gerais de classificação, a categoria Pro ainda está dominada por Ryan Breece, embora ele tenha perdido um pouco da vantagem que conseguiu na primeira etapa. Atrás de Ryan Breece na classificação da Arena Cross Brasil 2024 na categoria Pro, nós temos Lucas Duncan em segundo, Hector Assunção em terceiro, Hugo Basaula em quarto e olha só, o Jim Wilson, que nem correu a primeira etapa, já está no pódio em quinto e vem com tudo para a etapa final em São Paulo. Já na categoria AX2, Eric Thomas tomou a liderança da classificação geral após o resultado não tão positivo do Bernardo na segunda etapa. Portanto, a AX2 é liderada por Eric Thomas em primeiro, seguido por Bernardo Tiburcio em segundo, Henrique Henrique em terceiro, Marcelo Neodorico em quarto e Leonardo Cassarotti em quinto. Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso resumo sobre a segunda etapa da Arena Cross Brasil 2024. Essa foi uma etapa histórica e com certeza Jundiaí continuará sendo lembrada como palco desse grande espetáculo. Vai ser difícil esquecer toda a emoção que rolou naquela primeira bateria da categoria Pro, com a ultrapassagem do Jim Wilson para cima do Ryan Breece nos últimos minutos, além de toda a dinâmica maluca da corrida. Como a gente comentou antes, o campeonato não está definido e a gente só vai saber o campeão na etapa final
em São Paulo, que acontece no dia 10 de agosto. Olha, eu falei que tinha novidade, tem mesmo. O canal Velocross News vai cobrir in loco, em tempo real, a última etapa do Arena Cross Brasil 2024. Quem não está animado com essa notícia é maluco, vai ser bom demais. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo quem você acha que vai ser o grande campeão da Arena Cross Brasil 2024 e levantar o troféu lá em São Paulo no dia 10 de agosto. Até a próxima!